Eu estou ficando velho. Para ler um livro hoje em dia, eu tenho que consultar um médico, pegar uma receita, comprar óculos, pagar caro. Então por que eu leria o seu livro quando eu posso ler Proust, Kafka, Dostoiévski? Existe muito esse pensamento, né? De ler os clássicos, os cânones, leituras obrigatórias. Mas pouco se fala por que ler os contemporâneos. Em geral, a literatura contemporânea, principalmente a brasileira, é muito menosprezada por grande parte da intelectualidade, como se fosse algo menor e que não passou ainda pelo teste do tempo, e tem lá o seu fundo de verdade. Há mais de 20 anos, eu vi uma mesa com o Inácio de Loyola Brandão, que ele soltou aquela máxima de que os grandes escritores de hoje, a gente só saberá com o tempo, são os escritores que ficarão. E eu era moleque, né, escritor, moleque naquela época, e eu confrontei ele e perguntei: será que não existem vários grandes escritores que não ficaram, né? Que não sobreviveram ao teste do tempo, porque não souberam fazer política, não foram comercialmente atraentes na sua época. Então, ler os contemporâneos, né, ler os autores do seu tempo, tem um pouco disso, de encontrar escritores que talvez não vão sobreviver ao teste do tempo, talvez porque eles não façam parte do status quo, talvez eles não sejam salvos por uma mentalidade dominante do que é boa literatura. E não só isso, os contemporâneos estão falando sobre o nosso tempo de hoje, nossas questões, algumas que são descartáveis, que não vão fazer muito sentido daqui a uns anos, mas podem ser urgentes hoje, podem fazer sentido hoje, né? Isso não quer dizer que sejam questões menores. A questão da temporalidade é relativa na literatura, porque aspectos muito datados de um livro podem ser positivos para se entender uma época, né? Seja enquanto você está vivendo essa época, ou anos depois. Então, não é porque um livro é datado que ele necessariamente é ruim. E a literatura contemporânea também está acompanhando uma evolução da escrita. Ela carrega uma bagagem de clássicos, né? Ela já passou por Machado e continua. Eu até arrisco a dizer que quem só lê os clássicos e se mete a escrever, geralmente escreve mal, porque fica emulando um estilo que já foi muito feito, muito desgastado, né? Aquela segunda pessoa formal, tu sabes o quanto tu és importante para mim, ou aquela conversa com o meu caro leitor. É fácil você cair num pastiche, num tom cafona. As coisas que eram inovadoras na época do Machado, por exemplo, hoje já foram muito reproduzidas, né? Quem tenta escrever como Machado hoje em dia, está tentando escrever como milhares e milhares de outras pessoas já fizeram. É o que eu sempre digo, quem precisa de outro escritor influenciado por Machado? Claro que a grande literatura clássica tem um grande componente atemporal, né? Temas que continuam ecoando e continuam fazendo sentido, por isso são clássicos, por isso ainda estão sendo lidos. Mas na forma, principalmente, quase sempre é datado e pode ser apreciado como um registro importante daquela época, porque aconteceu naquela época, mas ser reproduzido hoje em dia, na escrita, não faz muito sentido. Numa aula que eu dei recentemente, eu dei um exemplo de Morte em Veneza, que é uma novela do Thomas Mann, que ganhou o Prêmio Nobel. E eu li uma passagem que ele descreve, né, o Tadzio, que é uma personificação da beleza, do ideal de beleza, e ele descreve o menino como uma escultura, um deus grego. Na época poderia ser muito original, um grande acerto, mas você consegue pensar hoje numa analogia mais gasta para descrever a beleza de um homem do que o deus grego? Então, tentar reproduzir hoje o que foi feito nos clássicos é pedir para ser previsível, cafona, caricato.
Então, se você quer escrever e principalmente publicar hoje em dia, é bom começar a ler os contemporâneos. Até porque, quando você for um autor publicado, você vai cruzar com essas pessoas, vai dividir mesas, debates com elas, e você vai querer saber do que elas estão falando. Mas por hoje é só. Quem quiser saber mais sobre publicação nos dias de hoje, como funciona um meio editorial, um meio literário, escrita contemporânea, dá uma olhada no meu curso gravado, Caminhos para a Publicação, que está na Astrolábio. Vou deixar o link aqui embaixo. Quem acha que meus vídeos são muito curtos, lá tem 400 minutos em 4 aulas para assistir quando quiser. Fora isso, curta, compartilha, ative o sininho, comente e até!